Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, são 8 horas da noite, segunda-feira, dia 4 de maio, e eu queria então dar boas-vindas para todo mundo que está entrando aqui na nossa live, porque hoje nós teremos um encontro bem especial, que eu vou ter uma convidada maravilhosa, uma grande amiga e uma professora maravilhosa de endodontia, tá? Olha só, todo mundo entrando aí. A professora Maristela entrou agora, Paola, a doutora Júlia, mais um monte de gente. Que legal. Obrigada, pessoal, por estarem aqui nos assistindo. Então, sem mais delongas, né? Eu vou dar uma breve introduzida no assunto que nós vamos conversar hoje e logo logo eu já vou chamar a Maristela, que ela tá aqui, tá? Então, gente, o assunto de hoje é a respeito da avulsão dentária, tá? Eu conversei com a professora Maristela e realmente o tema dos traumatismos dentários é bastante amplo, né? Seriam muitas e muitas horas de live para poder falar de todos eles. E aí nós optamos pela avulsão, por falar hoje sobre avulsão, porque é um tema que traz bastante dúvidas. Como não é o dia a dia do cirurgião dentista, né? A gente acaba que se atrapalha, pode se atrapalhar um pouco na hora de ter que fazer um atendimento desses, né? Então, o que eu fiz? Ao longo da semana, eu fui colocando caixinhas de perguntas no Instagram, os colegas começaram então a mandar essas perguntas, aí eu e a professora Maristela organizamos essas dúvidas mais ou menos numa ordem lógica para a gente poder conversar com vocês, tá? Então é isso que nós pensamos, aproveitar bastante o nosso tempo aqui. Eu só vou ligar um cronômetro pra gente não se perder, porque quando bate 1 hora, o Instagram vai lá e corta, né? Não quer nem saber. Bom, e, gente, eu queria aproveitar e pedir para vocês, antes da gente começar, tem aquele símbolo da setinha, que é o símbolo de compartilhamento do Instagram, e eu queria pedir que vocês agora aproveitassem, antes da gente começar mesmo a discussão, que vocês pudessem compartilhar essa live com os colegas, com as pessoas que vocês acham que podem ter interesse em saber um pouco mais do tratamento da avulsão dentária, tá? Bom, então tá, vão por favor compartilhando aí para mim. E então eu quero falar um pouquinho mais agora sobre a minha convidada, a professora Maristela. Ela é uma grande amiga minha, ela é professora de endodontia da PUC do Rio Grande do Sul e ela trabalha muito com o traumatismo dentário, tanto na sua clínica, também no atendimento nas clínicas da universidade. Ela trabalha em clínicas voltadas para criança e adolescente, além da endodontia adulto, certo? Então ela tem uma vasta experiência no tema. Ela é uma pesquisadora também sobre esse assunto e ela fez, inclusive, não lembro quanto tempo, mas faz pouco tempo, ela fez o pós-doutorado dela também na área de traumatismos dentários. Então a gente não teria ninguém melhor aqui para poder falar sobre isso do que minha querida amiga, a professora Maristela Borba. Agora eu vou encontrar ela aqui e já vou chamar. Tá aqui ela. Vamos ver se eu vou saber fazer certo. Peraí. Vamos ver. Fazer uma transmissão ao vivo. Acho que é isso vai entrar. Aê! Vamos ver, vamos ver. Ó, a Paty deu oi aqui. A Paula. Ó, Oi, tá entrando. Oi, Mari! tudo bom? E aí? Deu certo. Deu certo, né? Deu certo, deu certo. Eu estou estreando hoje aqui em live, né? É a primeira vez que eu faço isso. Então eu estou me sentindo assim um pouco estranha ainda, porque não sei se eu vou saber lidar muito bem aí com essa tecnologia, mas pelo que eu entendi, foi só clicar ali e já tá tudo certo, né? Estamos aqui, ó. Uma tá em cima, outra tá embaixo. Ah, Os então colegas. tá ótimo. Ó, o Nesses pessoal tá tempos te de. mandando. Oi? As nossas alunas aqui já estão mandando coraçãozinho para nós. Ah, O pessoal tá isso. falando de coraçãozinho ali, ó. Mandem Enquanto eu coraçãozinho. tava, enquanto eu tava te ouvindo ali falar, teve uma hora que saiu um pouquinho e eu vi que entrou um monte de gente conhecida aí, alguns ex-alunos, outros colegas, então eu já aproveito e mando um beijo para todo mundo aí.
Claro, é isso aí, coisa boa. Mas, Maris, então, querida, obrigada, viu, por ter aceitado esse meu convite. Eu acho que vai ser muito legal. Vou aprender um monte contigo hoje, os colegas também, né? Porque realmente é um assunto que tu domina bastante. E não é, né, assim, o dia a dia do dentista. Não sei como é que tu vê isso, né? Essa coisa em que situações, assim, que a gente vai receber, não é assim esse dia a dia. Por isso que eu acho que é legal de vez em quando a gente revisar e se os colegas quiserem anotar também as coisas, né, para ter Isso. mais ou menos um guia do que fazer, né? Ótimo. Se quiserem mandar alguma pergunta, além das que tu já tinha separado, né? Então, eu te Uhum. agradeço aqui. Vai ser uma conversa informal, eu acho. A gente vai falando a respeito dos casos de avulsão, né? Eu vou procurar, Uhum. assim, trazer uma abordagem bem clínica, porque eu acho que é mais ou menos esse o objetivo de quem está aqui assistindo, né? E, de fato, assim, em consultório, a gente não vê tanto. Às vezes até me pergunto, mas quem é que faz o primeiro atendimento desses pacientes? Porque, geralmente, o que a gente recebe lá na faculdade são pacientes que já foram atendidos em algum outro serviço, né? Eu Uhum. acho que eles vão, na sua maioria, em atendimentos 24 horas, assim, pelo que a gente tem notado, né? E o que eu observo também é que, como o traumatismo tem tanto traumatismo, né? São tantos tipos de traumatismo, e eles não são assim tão frequentes em consultório, o que eu Uhum. percebo é que os colegas têm muitas dúvidas com relação ao que fazer, né, frente aos diversos tipos de trauma. Então, a ideia seria mais ou menos essa, né, de eu poder ajudar um Uhum. pouquinho em casos hoje, especificamente falando de avulsão, que eu acho que é o mais dramático de todos, né? Acho que é Sem dúvida. pior ainda do que a intrusão, porque é o susto do dente ter caído e o paciente se vê sem o dente, geralmente é paciente jovem, é criança, eu fico pensando, assim, e a gente sabe, né, Nicole, que quem é filho de dentista tem uma maior Sim. probabilidade, né, de acontecer um tipo de traumatismo. Ah, Eu fico pensando, assim, meu Deus, se fosse comigo, porque uma coisa é a gente fazer o atendimento, porque quando a gente está fazendo o atendimento, a gente está super tranquila ali, né, é o nosso papel. Mas eu fico me colocando agora do outro lado, né? Imagina uma mãe que chega junto com a filhinha toda bonitinha, arrumadinha e sem o incisivo central, que geralmente é isso que acontece, né? é verdade. É assustador, né? A minha filha agora, É. ela tá com os 2 centrais permanentes, ela vai fazer 7. E eu fico olhando aqueles dentes dela tão levemente projetados e eu só fico assim. E hoje nós falando sobre a avulsão, por favor. Ai, que ela Não, fique não vai logo. acontecer nada. Tu tem mais uns anos ainda até tua filha ter É. os permanentes aqui, né? Ai, tá joia. Olha só que legal, estamos ganhando aqui uns recadinhos, a saudade da clínica de Endo. Ó, Um beijo também a gente ganhou da Karina, lá da nós PUC. também Que estamos com legal. saudades, né? Porque todo mundo longe agora. É verdade. É verdade. Mas então, olha lá, Roberta Limeira, A oi, guria, Roberta, Patinha, Patrícia, ai, beijo. A a Bruna, Bruna. ai, coisa boa ver as colegas aqui. Obrigada, gurias, pelo carinho. Fiquem aqui com a gente, então, que a professora vai dar um show agora. Nós vamos aprender um monte com ela, tá? Olha ali a Audrey, maravilhosa, Zê. Eu tô vendo uns corações pular ali, bem bonito. Tá, mas então tá joia. Eu vou começar a te fazer as perguntas, então, Maris. Aham. Vamos fazer meio nesse esquema perguntas e respostas daquilo que a gente recebeu. E aí, claro, né, Tá. pessoal, a professora vai desenvolver bastante o assunto. Anotem e compartilhem com os amigos da nossa live. Bom, Maris, a primeira coisa que eu quero te perguntar, que é uma das coisas que ainda eu vejo que as pessoas têm muita dúvida, é a respeito do meio de transporte. Então, o dente caiu, né, lá na escola, na grama, na terra, enfim, né, em casa, e por onde então que a gente vai orientar os pacientes ou as escolas para trazerem esse dente? Qual seria o Uhum. melhor meio de transporte? Perfeito. Ótima pergunta. Assim, o ideal, deixando bem claro, é fazer o reimplante imediato. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Né? Então, assim, para o leigo também, quando a gente estiver falando, porque geralmente acontece de alguém nos telefonar, né? Enfim, paciente, mãe do paciente, enfim. Então, assim, o que eu faço?
Primeira coisa, reimplanta o dente. Coloca o dente de volta dentro do alvéolo. Isso tem que ser sempre a opção número 1. Colocar o dente no alvéolo de novo, tá? Mesmo que não reposicione da melhor forma, não importa. Reposiciona o dente e nos procura, né? Bom, mas aí, se por alguma razão isso não pode ser feito, por exemplo, estou pensando, um paciente que tenha ficado inconsciente, né? Essa é uma situação bem mais grave, em que às vezes acontece de alguém não se dar conta, né, de procurar o dente, de pegar o dente, enfim, mas às vezes sim, né, a gente já atendeu pacientes que foram atropelados e que alguém chamou o SAMU, alguma coisa assim, e outra pessoa que estava por perto se deu conta, não, mas tá aqui o dente, de recolher o dente, né? Bom, então, aí nessa situação, onde o reimplante, eu dei só um exemplo, né? Mas quando o reimplante não pode ser feito imediatamente, então o meio de conservação atualmente, né, o melhor meio seria o leite. Claro, dentro da faixa do ideal seriam aqueles outros meios, né? Medicultura, HBSS ou Viaspan, mas exceto se um paciente tiver caído dentro de um laboratório de cultura de células, né? Não vai ter à disposição esse tipo de meio, não vai ter, né? Então, o que a gente tem que pensar quando a gente está escolhendo um meio de conservação? A gente tem que pensar que ele tem que manter a viabilidade dessas células do ligamento periodontal que estão aderidas no dente, né? E para manter essa viabilidade, a gente tem que ter duas preocupações. Uma é com a osmolaridade e a outra é com o pH. E eu colocaria mais uma outra questão ainda, que é o fato da gente ter à mão esse meio de transporte. Né? Para ter algo muito esdrúxulo, né? Então, assim, o ideal seriam esses meios de cultura, HBSS ou Viaspan, que ninguém vai ter, né? Exceto, né, se estiver dentro de um laboratório, senão ninguém vai ter isso. Bom, o leite é alguma... Todo mundo tem leite em casa, né? Ou está perto de alguma coisa que tenha o leite. Então, essa seria a nossa melhor opção, né? Porque ele tem o pH e a osmolaridade próximos da própria fisiologia da pessoa. O leite tem também nutrientes. Aí tem toda uma discussão, e o leite, qual é o melhor tipo de leite? Bom, primeiro o que tem em casa, né? Ou no colégio, que é onde geralmente acontece isso. Mas se eu, por acaso, pudesse escolher, escolheria o leite desnatado, porque tem um baixo teor de gordura, e isso seria melhor. Mas, eu não tenho leite de soja. Pode ser leite de soja? Pode ser leite de soja. Pode ser o leite, esses de criança, né? Esses que são fortificados. Pode ser, pode ser. Eu tenho leite em pó, pode ser leite em pó, pode ser leite em pó, pode ser o leite de saquinho, pode ser leite, né? Então ele ainda é o melhor atualmente. Tem vários estudos pesquisando outros tipos, mas por enquanto ainda se mantém o leite como o melhor meio, de novo, quando não é possível fazer o reimplante imediato. Certo. E se por acaso a pessoa não tiver leite, olha, eu vou fazer aqui advogado do diabo, tá? O que é menos pior? Trazer seco, trazer na água ou trazer na boca, por exemplo? Eu acho que trazer na boca. Na boca. Não, o que a IADT, né, a International Association of Dental Traumatology, recomenda nesse caso seria a saliva do paciente. Não é a nossa opção número 1, né, mas é bem o que tu disseste. Então, assim, eu tô lá num lugar onde eu não tenho o que fazer, porque eu não tenho leite, né, eu não tenho esses meios, e por alguma razão eu não vou poder fazer o reimplante. Então, coloca na saliva e orienta o paciente a vir o mais rápido possível, né, para o nosso consultório. Maravilha. Perfeito. E a saliva todo mundo tem, né? Sim, exatamente. Aí não tem erro, né? A própria boquinha, né? Coloca debaixo da língua e vem, né? Uma coisa só que eu esqueci de explicar, mas é importante só a gente deixar claro que a gente está falando sobre dentes permanentes, né? Nós não vamos falar sobre dentes
a gente está falando sobre avulsão, sobre traumatismo em dentes permanentes. Que aí a questão Isso, dos decíduos é totalmente diferente, né? Talvez isso, seja mais também na área de odontopediatria, e então hoje a uhum, gente está falando de permanente, né? Mas isso. enfim, são crianças geralmente muito pequenas, né? Porque, enfim, claro, podem ser crianças mais velhas, mas pode ser um dente que rompeu há pouco tempo, enfim, sem dúvida, isso não tem como saber. Bom, e aí nós falamos sobre a questão do reimplante no local, como que a gente poderia orientar, né, aquela mãe, vamos supor que ela ligou a professora, como que a gente poderia orientar, fazer essa melhor coisa que seria reimplantar na hora? Ótima pergunta também. Bom, isso eu acho que é o mais importante, né? É o primeiro telefonema, porque alguém vai nos telefonar. Então, a ideia é sempre fazer o reimplante. Então, o que a gente vai dizer para a pessoa? Em primeiro lugar, a gente vai perguntar se está tudo ok com o paciente, né? Porque a gente tem a Hum, mania de focar no dente. Então, assim, o paciente está bem, né? Pelo próprio telefone a gente já pergunta, né? Se o paciente está apresentando tontura, se está com dor de cabeça, se ficou inconsciente, se está vomitando, né? Se tem visão dupla, porque daí a gente vai encaminhar esse paciente para o HPS. Né? Então, uma sim. vez que não, o paciente está ok, a única coisa que aconteceu foi a avulsão desse dente. O que se imagina é que o paciente e, enfim, o acompanhante, ele leva em torno de 15 a 20 minutos para se dar conta do que aconteceu, achar o dente e tomar alguma atitude frente a isso. Né? Em estudos, se sabe que se fizer um reimplante em até 5 minutos, o resultado vai ser bem satisfatório. Isso eu procuro sempre. Deu uma travadinha aqui na prof, mas ela já vai voltar. Voltou, Oi, pode falar. oi. Tá, acho que caiu aqui, aí entrou de novo. Ah, normal, internet não. Tá, eu acho que eu me perdi na minha linha de raciocínio, que eu tava aqui. Estava Tá, falando que é uns 5 minutos, em 5 minutos isso, tu 5 reimplantou. minutos. Beleza, então assim, em estudos se sabe disso, o que eu ia contar é que todo dentista ou já sonhou ou vai sonhar alguma vez na vida que teve algum dente seu avulsionado, né? Aí eu sempre digo Uhum. assim, coloca no teu sonho que tem até 5 minutos para reimplantar e aí provavelmente não vai acontecer nada, né? Porque é só nessa situação, em situação de trabalho, né? De artigo científico, de uma pesquisa. Então, o que se Uhum. sabe é que em torno de 15 a 20 minutos é o tempo que o paciente e o seu acompanhante leva para se dar conta, para achar o dente, para dar um telefonema. Bom, de 15 a 20 minutos, a gente já começa a ter prejuízo para essas células do ligamento periodontal. Então, é muito Uhum. importante que a gente comece a agir rápido. Né? Então, que é a primeira coisa que a gente vai dizer? Bom, perguntamos lá se o paciente está ok e tal, né? Tá tudo bem, o paciente está bem. Bom, aí a gente vai, então, orientar essa pessoa que está junto com o paciente a pegar o dente com a mão pela coroa. Né? Todos os Sim. pacientes sabem o que é coroa, o que é raiz. Tá? Aí a gente também Uhum. já perguntou como é que aconteceu o acidente. Né? Bom, o dente estava jogando futebol e o dente caiu no gramado ali. Então, vai sutilmente dar uma lavadinha com água, porque provavelmente no campo de futebol não vai ter um soro fisiológico, né? Então, passa uma Sim. aguinha só para remover a terra que tem em volta, não é para lavar o dente, isso é bem importante dizer, né? Não E esfregar, né? Não querer esfregar. e esfregar nesse momento não é bom porque está removendo essas células do ligamento periodontal que estão aderidas, né, à superfície do dente. Então, o acompanhante vai pegar o dente pela coroa e vai introduzir lentamente dentro do alvéolo. Para nós, isso é uma coisa muito fácil de fazer. Né? Eu não sei se para quem tem medo de sangue, etc., assim, se consegue fazer isso também. Né? E é uma dúvida, às vezes, que as pessoas têm, assim, a gente vai anestesiar Vou um para fazer pouquinho aqui isso. de novo. Mas, Deu uma... se não... Oi? Deu, pode falar. Não, tá Entrou? certinho, pode falar.
Tá. Uhum. Então, uma dúvida que os pais, enfim, acompanhantes têm é se não teria que anestesiar para fazer isso, né? Geralmente não Uhum. dói para fazer. Então, é ter calma e reimplantar esse dente. Colocou o dente dentro do Ótimo. alvéolo, mandar imediatamente para o consultório, né? E aí, no consultório, chegando no consultório, daí sim a gente vai tomar algumas providências, a gente vai ver se esse reimplante. Tá. Uhum. Tá voltando, tá voltando. Oi, oi. Tá ok? Tá, agora acho que. Aham. Tá. Agora acho que Então, voltou. voltou a tá. Então, quando chegar no consultório, aí a gente vai ver se esse reimplante foi feito de forma adequada, né? Se o dente não está um pouquinho para fora do alvéolo, que a gente teria que reposicionar, ver se tem que fazer sutura de algum tecido mole que tenha sofrido alguma laceração. Muito importante Aham. fazer daí a radiografia, né, para a gente ver qual é a situação, se é caso de risogênese completa, se é a risogênese completa ou incompleta, enfim, daí a gente vai fazer o acompanhamento. Mas o fundamental, no primeiro momento, é a gente acalmar o acompanhante e pedir para pegar o dente pela coroa e reimplantar e trazer para o consultório. Perfeito. Ótimo. E aí vem a minha próxima pergunta para ti, que é o seguinte: como que está agora a questão das evidências, dos protocolos sobre o tempo extraalveolar máximo ideal para ter um prognóstico um pouco melhor? O que que tu me diria sobre o Ótimo. tempo? Isso, ótimo. Então, assim, aquilo que eu estava dizendo, tem aqueles 5 minutinhos ali, né? Dentro de 5 minutos, provavelmente, a gente vai ter um reparo ok dessa. Porque, assim, Nicole, qual é o. Quando a gente fala em prognóstico, são duas coisas que a gente tem que pensar. Uma, em termos de avulsão ou de qualquer traumatismo, né? Um é o dano à polpa, outro é o dano ao ligamento periodontal. Então, o dano à Sim. polpa é o que menos me preocupa, porque, claro, tem dentes com risogênese incompleta, que aí, se a gente perde a polpa, né, a formação radicular, ela fica um pouco comprometida, mas, enfim, tem meios da gente Uhum. manter o dente. Mas o que mais me preocupa é com relação ao ligamento periodontal, que inicie uma reabsorção substitutiva, porque da inflamatória eu também não costumo ter medo da inflamatória, né? O nosso problema é a Uhum. reabsorção substitutiva, tá? Então, quando a Sim. gente fala, tá cortando? Tá cortando um pouquinho, tá cortando um pouquinho. Não sei se é aqui, se é aí. Tu me ouve, não? Coisa aqui. Não sei se é tu ou se sou eu. Porque eu me ouço bem, mas eu não sei os outros. Pessoal, coloca um sim se vocês estão me ouvindo bem aí, por favor. Vocês estão ouvindo a Nicole bem aí. Para eu poder entender se é aqui ou se é lá, na casa da Maris. Oi, Que deu agora uma melhorou? travada. Não sei se... Melhorou, tô te ouvindo bem agora. Aham. Tá, então tá. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte: então, o nosso problema maior é quando a gente tem um dano ao ligamento periodontal. Então, o tempo que o dente ficou fora do alvéolo, o que, que vai acontecer? Quanto mais o tempo passa, menor a probabilidade de eu manter essas células do ligamento periodontal que estão aderidas à superfície radicular viáveis. Então, até 5 minutos, uma resposta bastante favorável. Né? Até 15, 20 minutos, a gente vai ter provavelmente algumas áreas de reabsorção, mas provavelmente a gente vai ter um prognóstico melhor. Quando a gente passa de 1 hora, então o problema maior é que quando a gente passa de 1 hora, a gente não tem mais células viáveis do ligamento periodontal. Com isso, a reabsorção substitutiva irá ocorrer.
Se a gente for pegar os livros de endodontia, né, eles vão trazer, antigamente se falava assim, o reimplante tardio após 2 horas. Aí se considerava fazer Uhum. até a endodontia na mão, né? Raspa o ligamento periodontal e faz a endodontia na mão. Então, a endodontia tardia, ou melhor, o reimplante tardio, era considerado após 2 horas. Já os artigos hoje nos mostram que a partir de 1 hora já é um reimplante tardio e o prognóstico com relação à reabsorção é desfavorável, reabsorção substitutiva. Tá? Então, Certo. tem Uhum. essa. Se a gente for pegar em livros, muito provavelmente ainda vai ter muito livro trazendo o período de 2 horas. Mas hoje se sabe que não, é a partir de 1 hora esse reimplante já é considerado tardio. E o prognóstico, ele é pior. Né? Se ele veio, claro, o dente veio seco. Né? Sim, perfeito. É importante, né? Porque às vezes a gente não acompanha, tá vendo através de um livro, e hoje a gente tem que estar atento a essa questão da 1 hora, realmente, para poder tomar as decisões, né? Porque tem algumas decisões que têm que ser tomadas até, né? Dependendo do E tempo, na hora que a gente está atendendo esse até, paciente. Nicole, a gente segue os guidelines da IADT. Tá? O primeiro foi em 2001, depois teve outro em 2007, depois em 2012 houve uma atualização. E agora, esse ano, sairia uma versão atualizada desses guidelines para todos os tipos de traumatismo. Mas com o impacto da Sim. Covid-19, esse encontro que ia ser em Lisboa agora, foi então cancelado e foi transferido para o ano que vem. Então, essa atualização que era para sair agora, vai sair provavelmente em 2021. Então, ano que vem a gente vai ter. Porque Uhum. esses protocolos, eles estão sempre mudando, né? Vão surgindo novos estudos e algumas coisas que se tem ainda um ponto de interrogação, tem alguma discussão na literatura, não há uma uma verdade absoluta sobre isso, né? Então, em Sim. algumas atualizações mudam um pouquinho. Então, essa questão de 1 hora já estava no guideline de 2012, né? E eu acredito que vai permanecer Uhum. agora para esse outro de 2021. Mas se a gente pegar outros passados, se falava em 2 horas. Pois é importante, ó, pessoal. Isso anotem isso que a professora falou, isso é bem importante. Quem quiser ir para Lisboa ano que vem, né? Eu acho que a gente podia todo mundo, né, aproveitar, deve estar todo mundo louco para sair para qualquer lugar, Viajar. imagina Lisboa. Quero ver a coragem de entrar no avião de novo, né? É, Mas tudo bem. acho que não, acho que não. Ai, que horror. Enfim, né? Mas tá, vamos focar aqui no traumatismo, porque senão a gente vai ficar bem doido aqui, né? Bom, deixa eu ver o que mais que, vendo aqui na nossa sequência, o que mais que o pessoal perguntou. Tá, bom, então, aqui nós já falamos a questão dos 60 minutos, a questão, então, da viabilidade do ligamento periodontal, né, independentemente do meio. E aí, o paciente chegou, vamos supor, então, que não foi feito reimplante no local. Qual seria o passo a passo, então, que o dentista tem que ter? O paciente chegou, então, vamos supor, com o dente no leite e é menos de 1 hora. Como é que a gente poderia agir? Como que é essa sequência clínica? Tá. Ok, até tô vendo aqui uma pergunta que eu tô mais prestando atenção em ti, porque senão eu sou meio dispersa, e daí acho que a Nath perguntou ali se depois de 1 hora a gente faz o reimplante, acho que daí tá dentro dessa tua Isso, pergunta boa. aí também, que é 1 hora, né? Então, Uhum. assim, ó, vamos ver se eu não me perco aqui, se eu me perder, tu me traz de volta. É, Certo. depende tem alguns artigos que não, vamos dizer assim, não incentivam a fazer o reimplante tardio, né? Outros já não. Então, assim, eu acho que sim, que é válido fazer o reimplante sempre que for possível, tá? Uhum. Eventualmente pode ter algum paciente assim que tenha uma condição sistêmica muito desfavorável, né? Seja imunossuprimido, uma cardiopatia muito grave, um paciente, por exemplo, não muito colaborador, não, totalmente não colaborador, né? Que tem que fazer uma Tá? anestesia geral
Porque a gente está acostumado lá na faculdade a pacientes não colaboradores, que daí a gente chama a Sandra ali, que é a odontopediatra, e aí entra em campo e, enfim, né, se a gente se aperta, a gente chama o odontopediatra junto para amenizar a situação, porque geralmente, até agora não teve nenhum caso de avulsão que a gente não conseguisse fazer o reimplante porque o paciente não era colaborador. Mas, eventualmente, pode acontecer um paciente adulto que já tem uma doença periodontal muito avançada, enfim. Se não, sim, a gente vai tentar o reimplante. Mesmo que tenha passado de 1 hora e que daí o prognóstico ele fica ruim. Mas a tua pergunta, se eu bem me lembro, era até 1 hora o paciente veio, trouxe o dente no leite, tudo bonitinho, né? Bom, então ele chegou lá com o dentinho no leite, a gente fez aquelas perguntas que eu falei no início, para ver se não tem algum comprometimento sistêmico referente ao trauma, né? Mas então não. Então tá ali o leite. Bom, então o que eu vou fazer? Primeira coisa, vou pegar o leite pela coroa, vou pegar o dente pela coroa, né? Nunca pela raiz. Aqui no consultório, sim, eu tenho soro fisiológico, né? Então eu posso dar uma lavadinha com soro fisiológico para remover o leite, ver se tem alguma sujidade ali no dente, enfim. Já examinei o paciente para ver como é que ele está, né? Enfim, ver outros tipos de traumatismo. Então, anestesio o paciente, aqui sim, né? A gente vai, já que está no consultório, sim, eu vou anestesiar o paciente. Então, anestesio. Verifico se por acaso não tem alguma fratura de alvéolo também, né? Então, ok, não tem fratura de alvéolo, tá tudo ok. Eu não preciso curetar, faz pouco tempo, né? Eu vou lavar esse alvéolo também com soro fisiológico. Então, pegar uma seringuinha só para dar uma lavada, é sutil, né? Vou pegar o dente pela coroa, segurando com uma gaze, por exemplo, e vou fazer uma leve pressãozinha e levar o dente em posição. Levei o dente em posição, isso é bem rápido, né? Para fazer em período de 1 hora. Levo o dente em posição, aí então vejo, né, se está ok e faço então uma contenção para manter esse dente no local, tá? Claro que daí eu vou radiografar, né, para ver como é que tá, se tá realmente, se foi realmente bem recolocado. Se for isso tudo, Nicole, a gente está falando de um dente com risogênese completa, né? Se for um dente com risogênese incompleta, porque isso muda, né? O que eu faria de diferente aí? Os estudos mostram que se for risogênese incompleta, a gente tem chance de ter uma revascularização. Ainda mais que a gente está falando aí de um período ideal, né? Curto, né? Ou até 1 hora. Então, o que muda de um para o outro? No dente com risogênese incompleta, se eu tiver no consultório, você sabe que hoje tem alguns antibióticos que a gente pode colocar, mergulhar esse dente ali, né? Deixa uns 5 minutinhos. Seria minociclina, doxiciclina, tá? Mas, se por acaso o dentista não tem no seu consultório, bom, aí, então, vai sem, né? Não vai perder o sono porque não tem. Porque, assim, a probabilidade de um clínico atender uma avulsão com risogênese incompleta, ela é pequena, né? Levando em consideração o prazo de validade da medicação. Então, provavelmente, não vai ser todo dentista que vai ter no seu consultório o antibiótico para colocar, né? Mas, se por acaso eu tiver, a proporção costuma ser 1 grama para 20 ml de soro fisiológico e deixa ali uns 5 minutinhos, que é o período que a gente está arrumando as coisas, tá? E aí faz a contenção. A contenção, ela é sempre do tipo semi-rígida, né? Porque a rígida... A próxima pergunta, já tem a colega aqui perguntando, então veio bem a calhar. Essa é uma pergunta que sempre as pessoas fazem, né?
Sim, Porque na importante. contenção rígida, a gente tem chance de ter anquilose, né? De ter reabsorção substitutiva, que é tudo que eu estou tentando evitar, que esse é o meu medo, né? O meu único Sim. medo é a reabsorção substitutiva. Então, a gente faz sempre com a contenção do tipo semi-rígida. Tá, perfeito. E aí, já que a gente já entrou no assunto da contenção, porque eu vejo que, ok, a pessoa sabe que é semi-rígida, beleza. Mas qual é o material ideal? Porque às vezes eu posso achar que o meu fio é semi-rígido, na verdade ele é meio durinho. Então, qual o Uhum. material mais indicado para fazer a contenção semi-rígida? Ou quais materiais que nós teríamos à disposição se eu não tiver um fio de orto específico, se tem alguma outra coisa que eu possa usar? O que que tu nos sugere? Ótimo. Beleza. Então, assim, fio de ó, o mais usado, certamente, é a contenção com um fiozinho de orto fininho, né, 0,3, 0,4 no máximo, Uhum, e tá. aqueles botõezinhos de resina. Esse certamente é o tipo mais usado, né, o que a gente costuma ver por aí, que é considerado uma contenção semi-rígida. Bom, aí a pessoa. Eu acho que assim, esse é o que todo mundo tem no consultório, né? Porque, Uhum, enfim, pode ser também com aqueles fios de nylon, fio de pesca. Não sei se todo mundo tem isso, né? Seria da sim. mesma forma. O fio de nylon e os botõezinhos de resina para segurar. Tem também Tá. aquelas faixas ribonde, né? Aquilo ali é Uhum. ótimo para colocar. Então, também, mesma coisa, só faz o ataque ácido, né? Passa o adesivo, mergulha essa faixinha, o ribonde, no adesivo, coloca ali nos dentes, na vestibular, polimeriza, beleza, né? Uhum. Perfeito. Tem também outros que são de níquel titânio, esse é um pouquinho mais caro. Então, de novo, vamos ver o que, que a gente tem dentro do nosso arsenal, né? Odontológico. Claro. Geralmente tem um fio de orto. Só a única coisa que a Zero gente tem que três levar ou em zero quatro. consideração 0,3 ou 0,4. Se for maior do que isso, aí já começa a complicar. Ah, também na literatura tem que pode ser colocado com bracket e fio de orto, né? Bom, bracket, é difícil um endodontista ter bracket de orto no seu consultório, tá? Então, daí já fica um pouquinho mais complicado. Mas dentro assim, do que se tem no consultório, seria basicamente isso. Tem, às vezes, a gente recebe paciente, enfim, de repente foi em algum hospital, alguma coisa assim, né? Paciente que tem tido um trauma um pouco mais severo, que foi parar no hospital, às vezes vem com aquelas barras de Erich, aquilo não é tão recomendado. Claro que a gente entende que foi o que a pessoa colocou ali, Ah, talvez melhor o que que tenha para tivesse, manter. né? O que, que ele tem ali para reposicionar, tá, e daí agora tu procura o teu dentista e troca essa contenção, né? Mas Claro. pelo menos para Uhum. colocar ali. Porque aquilo seria um tipo de contenção do tipo rígida, tá? Outra coisa, assim, em relação à contenção, que eu acho que é importante a gente dizer, por que, que se faz a contenção? Né? Se faz a contenção para Uhum. manter o dente em posição, né? Porque afinal de contas ele saiu fora do alvéolo. E também pensando em termos assim de auxílio no reparo e na cicatrização, tanto da polpa quanto do ligamento periodontal. E hoje se acredita que não é tão importante mais o tempo que fica. Né? Então, assim, as Então, contenções, entendi. era a próxima, elas costumam ficar por 2 semanas, é tempo suficiente. Né? Desde, claro, por exemplo, imagina que seja um incisivo central de um paciente que tem um incisivo lateral erupcionando. Então, a gente tem uma Uhum. força ali. Nessa situação, talvez seja interessante a gente manter um pouquinho mais do que 2 semanas, né? Mas, geralmente, o que a IADT recomenda é a contenção por até 2 semanas. Né? Às vezes, em Tá. uma semana já é suficiente. O que muitas vezes acontece, ainda mais que é criança, que o paciente ele vai mexer, né? Para ver se o dente está duro de novo ou não. E aí isso acaba prejudicando.
Então, assim, não é para ficar mexendo, né? Deixa o dente Sim. quieto ali. Mas daí a gente tem que ver, né? Mas em termos assim de reparo, não há necessidade de ficar um período superior a 2 semanas. 2 semanas Ah, é entendi. suficiente. Tem Tá, a IADT até coloca algo que é discutido em outros artigos, porque o guideline é de 2012, né? tá. Então, assim, eles colocam que se houve um período extraoral superior a 1 hora, então que a contenção ela teria que ficar por 4 semanas, ao invés de Uhum. 2 semanas. Só nessa Sim, situação, né? entendi. E isso é algo que tem sido bastante discutido em artigos mais recentes. Então, vamos ver agora na Uhum. próxima edição, que sai o ano que vem, Sim. se eles vão manter esse período de até 4 semanas para dentes que ficaram mais do que 1 hora em meio seco. Tá, perfeito. Isso Senão, é ótimo. 2 semanas seria suficiente. Tá. E a gente tinha uma pergunta aqui que tinha mais ou menos a ver com isso, que é, no caso de risogênese incompleta, seria válido tentar um protocolo de revascularização se passar de 1 hora ou apenas mergulhar? Ah, acho que eu entendi. Então, passou de 1 hora do trauma, é incompleta. Eu não sei se ela está se referindo à revascularização no sentido de remover a polpa ou mergulhar. Então, risogênese incompleta, passou 1 hora. Qual é o protocolo? Na Beleza, ótima incompleta, pergunta. acima de 1 hora. Beleza. Tá. Vamos tentar responder, se não for isso, a pessoa pergunta de novo. Como eu disse, eu estou prestando atenção em ti. Sim, é difícil, né? A gente acaba se perdendo. Deu uma travadinha. Tá, deu, foi. Dente com risogênese incompleta. Bom, vamos só fazer um parênteses. Dente com risogênese completa, eu tenho que, após 1 semana, iniciar o tratamento endodôntico. Por quê? Quando aconteceu a avulsão, ocorreu a necrose dessa polpa. A polpa está necrosada. Tá? Então, 100% Muito dos importante. casos, a gente tem necrose pulpar. Tá? Então, risogênese completa. Deu uma travadinha. Após 1 semana, risogênese completa, eu faço o tratamento endodôntico. Bom, se eu tenho risogênese completa ainda e eu fiquei mais do que, o dente ficou mais do que 1 hora, né, em meio seco, é aquela situação em que eu posso fazer a endodontia na mão e depois faço o Tá. reimplante. Posso fazer a endodontia na mão ou faço depois de 1 semana o tratamento endodôntico, tá? Bom, Mesmo na risogênese. completa, então. Oi? Então, na completa, tu falando da completa agora, então. Passou de Isso, uma falei da hora. completa. Falei da Tá, completa. A risogênese completa. Duas tá. situações. Período inferior a 1 hora, depois do reimplante. 1 semana depois, o paciente volta no Sim. consultório, eu abro o dente e faço o tratamento, removo aquela polpa que está necrosada lá de dentro. Tá? Bom, se passou de 1 hora para completa, eu posso fazer a Uhum. endodontia na mão ou fazer que Tá. nem o protocolo anterior. 1 semana depois vem e daí eu faço o tratamento endodôntico. Tá, fechou. Agora vamos falar de Certo. risogênese incompleta, ápice Isso. aberto, tá? Bom, quando eu tenho ápice aberto, eu tenho chance de revascularização. A minha chance de revascularização, ela é muito maior se o dente ficou no máximo 1 hora fora do alvéolo, tá? Que é aquela Perfeito. situação em que eu sim devo tentar a revascularização, né? A revascularização natural, que eu posso tentar dar uma ajudada colocando esse dente uns 5 minutinhos no antibiótico que eu falei, se a pessoa tiver, tá? Então, Uhum. risogênese incompleta, eu tenho chance de revascularização. Em torno de 38% dos casos com risogênese incompleta, que ficaram até 1 hora fora do alvéolo, eu vou ter essa revascularização.
é um percentual elevado, né? 38% é quase Uhum. 40%, é mais do que um em Uhum. três. E levando em consideração que se eu, por acaso, perder a polpa, né, eu perco o tamanho, com relação à espessura, né, de paredes dentinárias, vale muito a pena Uhum. tentar que ocorra a revascularização. Bom, se sabe que essa revascularização, ela também é influenciada pelo tempo extraoral. Então, também a EADT coloca que se o dente com risogênese incompleta ficou fora do alvéolo, em ambiente seco, por um período maior do que 1 hora, a revascularização ela fica bastante comprometida. Tá? Então, isso é uma coisa bem importante da gente pensar. Né? Aí teria que pensar outras formas. Né? Acho que é interessante Uhum. também a gente colocar para o paciente, acho que sempre é bom a gente ouvir a opinião do paciente, não impor, né, o que tem para fazer. Acho que a gente pode Uhum. colocar o paciente como corresponsável aí, né? Então, Claro. olha, as opções de tratamento são essas, né? Então, se eu tenho risogênese incompleta, eu tenho uma abertura foraminal maior do que 1,5 mm, maior do que 1,1 milímetro, eu vou ter uma chance de revascularização bem elevada. Por Uhum. outro lado, se ocorrer uma necrose pulpar, que daí eu tenho, se eu tinha 38% de chance de revascularizar, eu tenho 62% de chance de não revascularizar, né? Uhum. Que é alto. E aí a gente corre o risco de ter reabsorção inflamatória ali, porque eu tenho um conteúdo necrótico, e essa reabsorção, ela, como é criança, ela ocorre muito rápido. Então, se nós optarmos pela revascularização, que acho que é a minha opção, né? Optar pela Claro. revascularização, a gente tem que ter um acompanhamento muito próximo desse paciente. Não dá para dizer na volta daqui a 2, 3 meses, porque Uhum. daí pode ser tarde demais. Né? Em especial, nesse caso de risogênese incompleta, porque a reabsorção aqui ela é muito rápida, ainda mais que a gente tem paredes dentinárias mais finas, né? Então Vai tem que rápido, ficar. gente. Destrói rápido, destrói rápido. E aí tem que intervir, então, o menor sinal já faz a endodontia. Se a gente perceber que não houve, como é que eu sei que não houve revascularização, né? Que a coisa não Uhum. está indo bem? Bom, ou o paciente vai ter dor, né? Dor, aumento de volume, presença de fístula, escurecimento coronário, aumento da mobilidade, o processo de formação radicular, ele não está progredindo, né? Porque isso é uma coisa bem importante da gente ter radiografias bem tomadas do início do tratamento, o primeiro dia que o paciente nos procura, porque essa radiografia a gente vai comparar o resto da vida. Né? Eu preciso ver se Sim. tá, esse processo de formação radicular, se ele está continuando ou não. Então, esses são sinais, né, que a gente tem que ficar atento que algo pode ter ocorrido uma necrose pulpar. Tu vê que eu não citei aqui, né, Nicole, o teste de sensibilidade, Pois porque o é, teste e de aí? sensibilidade, ele pode dar negativo. Tá? Ele Uhum. pode dar negativo e em criança, às vezes uma criança que esteja assim mais nervosa, às vezes ele dá um positivo porque a gente vai encostar o algodãozinho ali e a criança já pula porque ela está com medo. Então, algumas situações já eu peguei, assim, né, o aluno veio me dizer, mas o teste de sensibilidade está dando positivo. Mas não pode ser. Né? Às vezes, assim, tu Uhum. olha, tem tudo para estar dando teste de sensibilidade negativo. E como é que está dando positivo? Então, daí a gente faz um truquezinho ali, né? A gente faz uma encenação, faz como se fosse colocar o jatinho no algodão, não põe o gás refrigerante no algodão, né? Mas o paciente está achando que eu estou colocando, e eu encosto a Ah, balinha de uhum. algodão no dente, e aí eu vejo se a resposta dele é aquela.
né? Bom, aí duas Uhum. coisas. Ou é um falso, é porque o paciente está muito ansioso e está me dizendo alguma coisa, ou ele está com dor à percussão, que também é outra É, coisa que a gente tem que estar uhum. atento, né? E também o Claro. som da percussão, não só a dor da percussão, mas o som. Se tiver aquele som metálico, um som diferente ali, que isso é sinal de que está ocorrendo uma reabsorção substitutiva, que a gente está anquilosado. Bah, perfeito, maravilha. Não, e olha só, por incrível que pareça, faltam 12 minutos. Olha, parece que a gente recém começou essa live. Nossa, Bah, agora que tem tá sido ficando uma... bom. Agora tá ficando bom, é que é um assunto tão rico e essa coisa que tá sendo tão boa, vou tentar não tomar muito tempo. Essas dicas práticas de quem tem experiência faz uma grande diferença, até mesmo esse teste de sensibilidade sem o gelo, só É, para que a gente possa ter uma noção da resposta do paciente, porque com criança, sem dúvida, é mais complicado, né? é mais Mas olha complicado. só, então, eu acho que dá tempo da gente falar mais algumas coisinhas. Tem umas perguntas que é meio repetindo do que já foi falado. No finalzinho a gente tenta repassar. Sobre a questão agora, então, depois que foi feito, então, esse procedimento, foi feita a endodontia, né? Precisou fazer o tratamento endodôntico, seja porque ficou extraalveolar mais de uma hora na risogênese incompleta, ou se foi, por exemplo, na risogênese completa, que tem que fazer a endo de qualquer forma, né? Independentemente do tempo. Como é que é a questão da medicação intracanal, por quanto tempo, as trocas, se eu tô achando que vai ter substitutiva, eu devo obturar ou não? Vamos falar um pouco sobre isso, da medicação Ótimo, intracanal. beleza. Então, assim, esse também é um assunto que está sendo bastante estudado, né, com relação à medicação intracanal. Então, se coloca antibiótico, se coloca o corticoide mais o antibiótico, se coloca hidróxido de cálcio, se coloca alendronato, se coloca, enfim, tem uma série de medicamentos, de produtos que estão sendo testados com relação à medicação intracanal. Tá? Por que que, sempre quando estão testando demais é porque não tem alguma coisa que responda, né, aos Sim. nossos anseios ainda, porque senão, ok, está consolidado, né? Então, assim, o que mais se utiliza é o hidróxido de cálcio como medicação intracanal. Só que o hidróxido de cálcio, ele precisa de um tempo um pouquinho maior, né? E a gente sabe que tratamentos longos com hidróxido de cálcio, a gente pode ter alguma fragilidade do dente por conta disso. Então, por isso que Uhum. se estuda. Mas Pesquisa isso. até se pesquisa bastante. Então, mas até agora, né? Então a recomendação da IADT é manter a medicação com o hidróxido de cálcio, tá? Uhum. Se não foi feita a endodontia na mão, que era aquela única situação ali, né, de um dente com Uhum. risogênese completa e que ficou fora do alvéolo por mais de uma hora, então aquela é a situação que pode fazer a endo na mão. As demais, que a gente precisa colocar uma medicação, o hidrocálcio ainda é a medicação mais usada e recomendada para esse caso. Até quando a gente vai trocar? Né? Bom, Uhum. daí depende. Então, assim, se eu tiver um caso com risogênese incompleta, que eu esteja fazendo uma apsificação, eu vou ter que esperar um tempinho até que eu veja que teve a Sim. formação de uma barreira de tecido duro apical. Né? Outras vezes se coloca o hidrocálcio só como medicação intracanal e depois se usa o MTA para fazer o plug apical, por exemplo. Uhum. Né? Mas não é um tratamento mais longo. Mas assim, o fundamental é que a gente veja, essa pergunta é muito boa, assim, até quando que esse tratamento vai ir, né? A gente, na verdade, não se sabe até quando que vai. Mas geralmente varia entre 6 meses até 24 meses. O que é Uhum. importante eu ver? Eu tenho que conseguir enxergar o espaço do ligamento periodontal em volta da raiz de novo. Né? Então, Sim. eu Uhum. percebendo radiograficamente, claro que o paciente tem que estar assintomático, né? Não tem que ter presença de fístula, todas aquelas coisas, né? São as condições para se Sim. fazer uma obturação em qualquer situação. Mas nesse Uhum. caso, especificamente, o que que difere? Eu tenho que enxergar o espaço do ligamento periodontal ao redor de toda a raiz.
Tá? Então, Tá. ok, estou enxergando isso para dente com risogênese completa. Né? Estou enxergando o espaço do ligamento periodontal na radiografia, beleza, então eu posso fazer a minha obturação. Tá? Se é Maravilha. risogênese incompleta e que eu esteja fazendo uma apsificação, bom, aí eu tenho que esperar essa formação do tecido duro apical, a menos que eu já tenha, né, como eu falei antes, feito plug apical com MTA, daí eu posso fazer a minha obturação antes. Certo. E se a gente observou que está ocorrendo a substitutiva, a reabsorção por substituição, a gente mantém com hidróxido de cálcio, como é que eu faço aí? Vou poder obturar em É, movimento? boa Ah, essa vai ser pergunta. mais difícil. Boa pergunta. Quando já ocorreu a reabsorção substitutiva, o hidróxido de cálcio, ele não vai parar a reabsorção substitutiva. Ninguém vai parar a reabsorção substitutiva até o Uhum. momento, né? Não se tem o que pare. Então, assim, pode ser feita a obturação quando eu tiver certeza assim, que eu não tenho mais infecção ali dentro do canal. Pode ser mantido com hidróxido de cálcio quando eu tenho dúvida, por exemplo, se eu não tenho também uma reabsorção inflamatória junto, né? Porque se eu juntar a Uhum. substitutiva e a inflamatória, aí eu vou perder esse dente mais rápido, né? Então, Uhum. com esse objetivo, poderia se manter o hidróxido de cálcio. Se não, aí pode ser feita a obturação. Tanto que, quando o maior exemplo disso é quando o dente tem risogênese completa, e ficou mais de uma hora fora do alvéolo, Pois é. né? Que se preconiza a endodontia na mão, se sabe que aquele dente ali vai sofrer a reabsorção substitutiva, e aí vai chegar um momento que vai ficar só a gutapercha lá, né? Mas isso Ah, não é perfeito. problema depois para colocar um implante, só remover. Né? Daí o pessoal Uhum. do implante não costuma ter problema com relação a isso. Tá, maravilha. Ótimo. Bom, e aí, deixa eu te perguntar outra coisa. A questão de medicação sistêmica. A gente deve, agora ainda voltando lá para a primeira consulta, né? Logo após o reimplante, que eu acabei me passando, não te perguntei. Como é que é a questão da medicação sistêmica? Ótimo também, Nicole. Porque eu também acabei não falando, eu acho, né? Você perguntou o que a gente faz quando o paciente liga, vai no Isso, consultório. vou Bom, indo na uh, endo e depois. isso. A gente acaba falando um assunto atrás do outro. Bom, mas quando a gente tem, então, um caso de avulsão, eu tenho que ter alguns cuidados com esse paciente, ver se ele tomou a vacina antitetânica, né? Se tem essa cobertura da vacina antitetânica. Tem que ter cuidado com higiene, isso é bem importante, né? Parece chover no molhado, mas não é, porque o paciente fica com Exato. medo de escovar naquela região, e daí a gente acaba tendo um outro problema ali, né? Uhum. Preconiza-se o uso de bochecho com clorexidina na primeira semana, porque o paciente não vai justamente higienizar também. E Uhum. sim, se preconiza o uso de medicação sistêmica. Tá? Também isso tem uma certa discussão na literatura, mas sim, porque quando se faz o reimplante, esse dente, de alguma forma, ele está contaminado, porque ele caiu em algum lugar aí, né? Um pouco Uhum. mais ou um pouco menos contaminado, mas existe uma contaminação. Então, sim, se dá a medicação, se dá o antibiótico. O ideal seria a tetraciclina, tá? Porém, tetraciclina em paciente jovem está totalmente contraindicado. Mas se for, por exemplo, um paciente adulto, a nossa primeira opção seria sim a tetraciclina, tá? Mas como não Uhum. é a nossa realidade é paciente Isso. jovem, não, a gente não vai dar a tetraciclina. Então daí a gente entra com a moxi, né, a moxicilina, 500 miligramas, aquela normal, ou junto com o clavulanato também, Tá, tá? Mas perfeito. sim, Uhum. se preconiza a medicação. Sim. Que Tá, bom tu ter maravilha. perguntado. Tá, joia. Olha, acho que dá tempo da gente responder mais uma, e aí a gente vai para os finalmentes. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui, substitutiva. Tá, então eu vou voltar aqui. Nós já falamos também na consulta de controle o que nós vamos observar, já falamos, né? Dos sinais e sintomas, dos sinais, enfim, de que o prognóstico está sendo bom ou não está sendo, enfim, isso a gente já falou. Então eu vou voltar aqui só em duas perguntas, tu pode repetir para nós o nome do antibiótico que se deve mergulhar os dentes quando eu estiver diante, então, de uma risogênese incompleta. Se eu tiver ele no Tá. consultório, enfim.
Isso. Minociclina ou doxicilina. Qualquer coisa, Nicole, também eu posso depois deixa eu botar por Ai, escrito vai isso, acabar. né? Vai acabar, Maris. Obrigada, tá acabando, eu não vi. Faltam 30 Tá segundos. bom, foi um prazer. Obrigada. Eu quero agradecer Beijo. todas as alunas e alunos queridos e colegas que nos mandaram beijos aqui. Um beijo, muito obrigada, Maris. Beijo para todo Valeu, mundo. foi ótimo. Aprendemos muito contigo. Brigadão. Outra Tá hora vamos fazer bom, eu que outra sobre os agradeço. outros traumatismos que o pessoal pediu. Combinado. Então Obrigada. tá.